Meus irmãos, 1 João, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Você já ouviu falar da sigla FOMO? F-O-M-O, FOMO. Os mais jovens, talvez. É uma sigla que ela indica Fear of Missing Out, que traduzido seria algo como medo de ficar de fora. Medo de ficar de fora. É o FOMO. E essa expressão se tornou muito comum, principalmente em meio aos jovens, para descrever um tipo de ansiedade gerada pelas redes sociais. Então, em um ambiente virtual em que as coisas acontecem a todo momento, muito rápido, atualizações, notícias, polêmicas, publicações a todo tempo ali saindo, muitas vezes as pessoas se sentem na obrigação de estar sabendo de tudo. Elas ficam com medo de talvez não acompanhar essas atualizações e ficarem de fora, serem excluídas, de todo mundo estar sabendo de alguma coisa e elas não. Isso se tornou de fato algo, às vezes, sério em meio aos jovens. Mas essa expressão, inicialmente, não foi criada para um ambiente de redes sociais. Ela se aplica também à vida fora das redes. Então, você já teve a sensação de que justamente no dia que você falta aquele encontro com seus amigos, é o encontro mais legal de todos? Acontece tudo. No dia que você não vai, eles encontram um famoso. No dia que você não vai, eles ganham um sorteio. Acontece alguma coisa muito engraçada e aí eles ficam falando daquilo ali por um tempão e só você não estava lá para rir junto. Oportunidades perdidas por você não estar lá. Isso às vezes gera um certo receio. Eu lembro que eu mesmo algumas vezes no tempo de seminário ficava com esse receio de não ir para algum encontro ali com os amigos e perder alguma coisa, ficar de fora. Mas a gente vai ver, meus irmãos, que nesse texto que nós lemos, João nos traz um consolo. Diante do maior FOMO, do medo de ficar de fora da maior oportunidade que já existiu nesse mundo, a gente é tranquilizado por João. Então a gente vai ver junto como o texto que a gente leu nos mostra isso, mas antes a gente precisa perceber algumas coisas. Essa carta, primeira carta de João, que nós chamamos assim, ela no seu texto não carrega, na verdade, a sua autoria. O escritor não se identifica, como por exemplo faz Paulo, Pedro, nas suas cartas, identificando quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Mas tanto a evidência externa quanto a evidência interna apontam para a autoria do apóstolo João, aquele pescador, irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Evidência externa, no sentido de que a igreja primitiva, desde muito cedo, atribuía amplamente essa carta ao apóstolo João. E evidência interna, ou seja, no que diz respeito ao próprio texto, a gente pode ver desde as primeiras linhas muitas semelhanças com o evangelho escrito pelo apóstolo João. São identificados cerca de 19 paralelos entre o evangelho
e a epístola. 19 paralelos diretos. E isso porque a epístola tem só 3 capítulos. Ou seja, a maior parte da epístola carrega esses paralelos, essas correspondências. Então a gente, ao longo desse texto, vai ver que em muitos momentos vamos ter pontos de contato com o Evangelho, e eu vou citar algum deles aqui. Mas também por essa grande semelhança, um comentarista disse que o Evangelho de João é a verdade histórica apresentada, enquanto a epístola de João é a verdade recebida e praticada pela igreja. No Evangelho de João, a gente conhece o Cristo esperado, o Filho de Deus. João nos conta que esse aguardado é Jesus de Nazaré. Na epístola, João discorre sobre como se parece a vida que nós temos ao crer nesse Cristo, nesse Messias. E aí, eu quero notar, como eu disse, desde as primeiras linhas, algumas semelhanças. Olha que curioso. A abertura da carta de João trata do tema do princípio, não é? O que era desde o princípio. E isso remete à abertura do seu evangelho, quando ele diz que no princípio era a palavra. E por sua vez, a abertura do evangelho remete à abertura da própria Bíblia. Lá em Gênesis, no primeiro capítulo, onde está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que João está fazendo ao sempre voltar a esse tema? Ele está ancorando a sua mensagem em uma mensagem maior. Em uma mensagem que começa onde? No princípio. Lá no começo. É a mensagem de como o Criador, lá de Gênesis, se fez parte da sua criação. De como a palavra da vida se encarnou. De como em Jesus, aquele por meio de quem todas as coisas foram feitas, Deus está criando coisas novas, está trazendo uma nova criação. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do versículo 11. Isaías 55, a partir do verso 11. Diz assim, Isaías 55, 11 a 13. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Aqui, meus irmãos, Isaías está falando que Deus iria enviar a sua palavra. E essa palavra iria cumprir a missão para a qual ela foi enviada. E essa missão consistia em restaurar o povo de Deus, em transformar tristeza em alegria, cativeiro em paz. Mas não só isso, transformar também a própria criação, uma vez que a gente vê que os montes, as colinas, as árvores estão se alegrando diante dessa palavra enviada por Deus. Você lembra qual era a maldição lá proferida por Deus diante do pecado em Gênesis 3 sobre a terra? A terra seria maldita e produziria espinhos e ervas daninhas por causa do pecado. Mas aqui, diante da palavra de Deus, em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, em lugar de plantas que refletiam a maldição sobre a terra, essa palavra traz vida para plantas que representam vitalidade, bênção, alegria. É a reversão da maldição, é a nova criação. Isso tudo feito pela palavra de Deus. A mesma palavra que João apresenta nos seus escritos, tanto no Evangelho quanto na Epístola. Mas o que é igualmente surpreendente, meus irmãos, e aqui eu começo a entrar um pouco mais no texto que nós lemos propriamente dito,
é que João nos conta que essa palavra de Deus que traz vida, que guia, que conduz, que transforma, essa palavra que Deus envia e cumpre a sua missão, se encarnou, se fez uma pessoa que foi ouvida, que foi vista, contemplada, tocada por mãos humanas. João diz que a vida se manifestou, se tornou visível. E ele próprio foi um desses que tiveram esse contato direto com a vida encarnada, com a vida em pessoa. Ele viu com seus olhos, ele tocou, ele ouviu a vida falar. Em praticamente toda a cultura, existem lendas que falam de objetos ou procedimentos que carregam o poder de dar vida. A pedra filosofal, que poderia gerar o elixir da vida, a fonte da juventude, pêssegos da imortalidade na cultura chinesa, o santo graal. Hoje em dia, na nossa sociedade um tanto mais cética, as pessoas encontraram outras formas de buscar preservar a sua própria vida. Procedimentos estéticos, cirurgias, rios de dinheiro gastos para manter uma aparência que às vezes acaba sendo mais distorcida do que preservada. Criogenia, pessoas que pagam para que os seus corpos sejam congelados logo depois da morte, na esperança de que um dia a ciência se desenvolva a ponto de trazer elas de volta à vida. Isso existe. Mas enquanto tantos se frustram nessas buscas incansáveis por esses objetos ou procedimentos que poderiam dar vida, João traz outra perspectiva. João diz que a vida veio até nós, que a vida se fez carne, que ela se permitiu ser contemplada. Você consegue dimensionar isso, perceber a grandeza disso? Tudo que é vivo por causa de Deus. Toda espécie de vida, da menor à maior, vive porque Deus concede vida. Porque Deus é a fonte da vida. Tudo que existe, existe por causa de Deus. Ele sustenta todas as coisas. Deus não só possui vida, Ele não só tem vida, ou não só é vivo, Ele é a vida. Ele é a própria vida. Tudo a parte de Deus não funciona, não pode se manter por si só. Agora, essa vida estava plenamente presente e revelada em Jesus de Nazaré. Aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas talvez, diante desse evento tão impressionante, da vida encarnada sendo vista, tocada, ouvida, talvez você se sinta de alguma forma distante demais de tudo isso. Você pode pensar, realmente, é impressionante que algumas pessoas ali no primeiro século tenham tido essa oportunidade, esse privilégio de caminhar lado a lado com a vida, com a própria palavra criadora de Deus. Mas eu não tenho isso aqui hoje. Eu perdi essa oportunidade, eu fiquei de fora. Jesus não está mais aqui. E de certa forma, você está certo. Jesus não está fisicamente aqui. O privilégio que tiveram todas aquelas pessoas que ouviram os ensinos diretamente da boca de Jesus, a gente não tem hoje. O privilégio que teve Simeão, a gente cantou uma música aqui que fala da vida de Simeão, aquele senhor que teve os privilégios de pegar Jesus nos seus braços, carregar a vida nos braços. Pensa na ironia disso. A gente não tem hoje. Mas isso não significa que a gente não tem acesso à comunhão com essa vida. Que a gente não pode conhecer essa vida, que a gente não pode usufruir dela, que a gente não pode, de certa forma, ouvir a sua voz, ver a sua ação. E é justamente sobre isso que João está falando aqui nessa introdução da sua carta. Aqui ele traz o consolo que eu falei diante do nosso fomo, diante desse medo de ter perdido uma oportunidade enorme como essa. Olha só, ele diz que essa vida que ele e outros discípulos viram está agora sendo anunciada
para os seus leitores, para os destinatários da sua carta. Versículos 2 e 3. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então João escreve como alguém que teve de fato essas experiências com Jesus, mas os seus leitores não. Aqueles para quem João estava escrevendo não andaram com Jesus durante o seu ministério terreno. Eles não viram com seus olhos físicos, não tocaram com as suas mãos. Mas ainda assim, o que João está dizendo é que ele está anunciando essa vida para que os seus leitores também possam entrar nessa comunhão com João e com os demais discípulos. E ele acrescenta: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então João está falando, vocês, mesmo sem terem estado presentes fisicamente para ouvir, ver, tocar Jesus, podem ainda assim entrar nessa mesma comunhão que nós temos com Deus. Não tem problema vocês terem chegado depois. Ninguém precisa ficar de fora. Todo mundo pode participar dessa comunhão, todo mundo pode participar da festa. Inclusive, é o próprio João, o único que registra as palavras de Jesus a Tomé no seu evangelho, quando Jesus diz: você creu porque me viu? Felizes os que não viram e creram. Não é nada pessoal não, viu, Tomé? Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Hoje o Tomé, nosso Tomé aqui, é um feliz desses, porque ele não viu Jesus, mas ele crê. Por causa da palavra transmitida por meio dos apóstolos, conduzida pelo Espírito Santo, essa oferta de comunhão chega até nós. A mesma proposta que João deu ali, anunciou para os seus primeiros leitores, hoje está disponível para a gente. Entrar nessa comunhão de todos os santos com Deus, mesmo sem termos visto. Hoje a gente pode conhecer a vida, a gente pode ter acesso a ela. A gente não precisa se desgastar em jornadas rumo ao desconhecido para tentar de alguma forma alcançar, encontrar a vida. A gente não precisa, porque a vida se manifestou e continua manifesta, continua revelada, continua transmitindo a sua voz. Jesus não se escondeu. Ele ainda nos convida a participar da comunhão com Ele. Então isso significa, meu irmão, minha irmã, que hoje você pode ter comunhão com Jesus. Hoje você pode ter comunhão com a vida. Você não perdeu essa oportunidade. Você não precisa ficar de fora. Você continua podendo se relacionar com a vida que foi manifestada em Jesus. Embora isso signifique também que ainda hoje nós podemos ser aqueles que não recebem a vida, que rejeitam a comunhão com Cristo, que permanecem debaixo da ira de Deus pela nossa incredulidade. Incredulidade que se manifesta na indiferença diante da palavra viva de Deus. Incredulidade que se manifesta na falta de oração. Incredulidade que se manifesta por uma convivência confortável com o pecado, sem desejo de mudança, sem arrependimento. Incredulidade que se manifesta em uma confiança em si próprio, sem reconhecer a dependência de uma vida que nos é dada, que não é nossa, que vem de Deus. Se você gostaria de ter estado com Jesus na época dos apóstolos, esteja com Ele hoje. Se você gostaria de ter tido comunhão com Jesus naquele tempo, tenha comunhão com Ele hoje. É o que o Isaac falou aqui antes com o louvor. É diferente?
É diferente da comunhão que eles tinham naquele tempo? É diferente. Mas de certa forma, Jesus entendia que é melhor para nós hoje. Você quer ver isso? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Hoje a gente não está com Jesus fisicamente, mas a gente tem o Espírito de Deus derramado sobre a igreja, como fruto da vitória e da exaltação de Cristo. A presença real da própria vida não está mais restrita a um local específico. Não está mais ali disponível só na região do Mediterrâneo Oriental. A presença de Cristo real está distribuída por todo o povo de Deus, porque Ele venceu, foi exaltado, e as nações foram dadas a Ele por herança, como diz o Salmo 2. Pessoas de toda nação, tribo, língua, povo, podem hoje ser habitadas pelo Espírito de Cristo, pela vida. Jesus está com a gente todos os dias por meio do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós. Então, você não tem hoje menos possibilidade de comunhão com Cristo. Você tem mais. Você não precisa juntar dinheiro para ir até Israel, viajar lá para se encontrar com Jesus. Você pode encontrar com Jesus aqui, hoje. E saber disso, meus irmãos, é uma das razões pelas quais João escreve a sua carta, para que a gente saiba que essa comunhão está disponível para a gente, para que a gente se junte a essa comunhão em alegria, e assim a alegria do povo de Deus seja aumentada, seja completa. Olha o que ele diz no versículo 4 aí: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. João entende que quanto mais pessoas fizerem parte dessa comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, mais alegria vai existir. A gente vai se alegrar nessa comunhão e o próprio Deus vai se alegrar nessa comunhão. Jesus, no Evangelho, em mais um desses pontos de conexão com a carta, diz que ele deseja que a gente permaneça nele, para que a alegria dele esteja em nós e para que a alegria dele seja completa. A alegria do próprio Jesus. Jesus se alegra no seu povo, se alegra em nós, se alegra na nossa comunhão com Ele. Não é bom quando você tem um amigo de quem você gosta muito e você pode estar junto? Vocês podem se encontrar, vocês podem ter comunhão. E não é legal quando você tem um outro amigo que você gosta muito e você apresenta para esse primeiro amigo e eles se dão bem e o grupo aumenta? Não é bom quando os seus amigos se dão bem com a sua esposa, ou quando os amigos da sua esposa se dão bem com você? A alegria aumenta. Mas aqui a questão é ainda maior do que somente a nossa alegria. É a alegria do próprio Senhor. Então a gente, assim como João, precisa também anunciar essa vida, para que mais pessoas entrem na nossa comunhão com o Pai e com o Filho. E assim a nossa alegria, incluindo a alegria do próprio Jesus, seja completa. A gente não é um povo seletivo, um povo que quer ter poucos membros para causar inveja em quem está de fora, na nossa exclusividade, querendo que a massa olhe para os cristãos e saiba que nunca vai poder alcançar esse status, Não, a gente não é esse tipo de grupo, esse tipo de povo. Pelo contrário, a gente quer sim que as pessoas olhem para nós e queiram participar, mas não para causar inveja, não para que elas fiquem de fora, mas para que efetivamente elas participem, para que de fato elas entrem nessa comunhão. Quanto maior o grupo, tendo comunhão com Jesus, melhor, mais alegria.
mais pessoas podem participar dessa alegria. Você pode testemunhar dessa comunhão boa com Deus, de forma a atrair as pessoas para essa alegria. Às vezes a gente tem uma forma muito mecânica de compartilhar o Evangelho. A gente decora ali uma forma de apresentar um padrãozinho e usa isso para todo mundo. As 4 leis espirituais: Deus, pecado, criação; Deus, pecado, Cristo, redenção, decisão, né? Deus, pecado, Cristo, decisão. Ou então, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E é a mesma coisa para todo mundo. Só que às vezes isso está tão desconectado da realidade das pessoas, da vida delas. Está tão longe de demonstrar uma comunhão real nossa com Jesus. Pode inclusive apontar para que a gente tenha uma comunhão deficiente mesmo com o Senhor. Que a gente não sabe, não entende como que o Evangelho se relaciona com as diferentes áreas da nossa vida. O Evangelho, meus irmãos, não é um texto, não são doutrinas, embora elas façam parte, mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é alguém que vive, é alguém que a gente precisa se relacionar. Então, anunciar a vida em Jesus Cristo precisa ser algo que a gente faz de uma forma natural, de uma forma que está contextualizada para a nossa realidade e para a realidade das pessoas. Não precisa ser um tópico totalmente separado ali, que você prepara o ambiente e pronto, agora eu vou compartilhar e explicar o Evangelho. Tem que ser algo que flui. John Mark Dyer nos chama a fazer a seguinte pergunta para nós mesmos: como Jesus é boa notícia para a pessoa na minha frente? Como Jesus é boa notícia para a pessoa que eu estou conversando? Não só apresente fatos para as pessoas, apresente vida. Faça que as pessoas fiquem curiosas sobre Jesus, que elas desejem dar o próximo passo em direção a um diálogo com Cristo. O que Jesus oferece diante da dor do seu colega de trabalho? Como Jesus dá uma resposta para um casamento em pedaços? O que Jesus tem a dizer sobre a minha falta de propósito na vida? Uma doença, uma falência, um filho com deficiência. O que Jesus tem a dizer sobre essas coisas? E aí, talvez você pode pensar, né? Mas isso não é meio interesseiro? Depende. Algumas pessoas talvez queiram só se aproveitar mesmo do que Jesus tem para dar. Mas outras vão reconhecer quem é esse Jesus que se importa com a vida delas. Se de 10 leprosos, 9 forem interesseiros, mas um voltar em gratidão, louvando a Deus, se prostrando diante de Cristo, valeu a pena. Aquele único leproso que voltou, reconhecendo Jesus como Senhor, dando glória a Deus, ouviu de Jesus que a fé dele o salvou. Será que Jesus se arrependeu de ter gastado o poder com os outros 9? Claro que não. Então a gente pode apresentar o Jesus que cura, que restaura, que dá respostas de acordo com as necessidades das pessoas. Jesus pergunta para o cego: o que você quer que eu faça para você? Percebe? Então atraia as pessoas para essa comunhão com a vida. Seja uma testemunha dessa vida verdadeira, transformadora, criadora, que nos faz novos. Tenha você mesmo para isso comunhão com essa vida. Desfrute dela, viva pelo Espírito, guiado por Ele. Seja feliz, seja um bem-aventurado por crer, mesmo sem ver. Como diz Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Se alegre em Jesus, meu irmão, se alegre nele.
Se alegre na comunhão, no livre acesso que você tem ao Pai por meio de Cristo. A gente precisa aprender a ser um povo alegre em Jesus, que tem a alegria dele. A gente fala de pecado, de sofrimento, de luta, de renúncia. Isso tudo faz parte da nossa experiência cristã e é importante, mas isso precisa estar associado à alegria de Deus. Senão a gente não dá conta, a gente não aguenta. A gente só dá conta de passar pelos sofrimentos se a gente estiver debaixo do consolo do nosso bom pastor. Não é isso que diz o salmista? Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente precisa estar imerso nesse relacionamento com Deus. A gente precisa estar caminhando com Deus, se alegrando nele, conhecendo ele. A gente precisa recobrar essa alegria que faz parte da vida cristã. Paulo fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, diante disso, meus irmãos, aproveitem, desfrutem dessa comunhão que foi anunciada primeiramente por Jesus e depois pelos seus discípulos, e hoje continua podendo ser anunciada por seus discípulos, que somos nós. Peça a Deus que você encontre alegria na leitura da palavra dele, alegria em meio ao povo de Deus, alegria em meio aos louvores cantados, alegria na oração de joelhos, alegria em meio à esperança da vida eterna que a gente encontra em Cristo. É essa esperança, meus irmãos, que nos move. É olhar para a vida eterna, para essa esperança. Paulo diz, na esperança fomos salvos. Se a gente olhar só para as coisas daqui, a gente vai ser atraído para as coisas daqui. Como dizia Agostinho, elas vão exercer a sua gravidade, a sua força gravitacional sobre nós. Vão nos puxar. Mas se a gente olhar para Cristo e para a vida que nós recebemos dele, a gente tem um alvo melhor. A gente tem uma alegria superior. Que você encontre alegria em chamar mais pessoas para participarem dessa comunhão com a própria vida, com a palavra da vida que se fez carne, que se manifestou ao mundo e continua manifesta. E você, que ainda não faz parte dessa comunhão, venha se alegrar com a gente. Venha desfrutar da vida, venha fazer parte desse reino de alegria. Desista das suas buscas por vida em outras fontes, em outros lugares, dos seus esforços próprios, dos seus méritos. Desista de encontrar vida, razão, propósito, sentido em meio a um mundo que só pode te oferecer morte e caos. Se encontre com Jesus, se encontre com a vida verdadeira, entre nessa comunhão. E por isso eu quero perguntar, tem alguém hoje aqui que gostaria de fazer parte dessa comunhão? Que gostaria de entrar nessa comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo, por meio do Espírito que foi derramado? Alguém quer participar da nossa alegria? Se sim, quero te convidar para vir até aqui, para que a nossa alegria, a alegria da igreja, seja completa. Tem alguém hoje que gostaria de fazer parte dessa comunhão? Para aqueles que já conhecem esse relacionamento, que já conhecem essa alegria, que já conhecem o Cristo, que é a vida encarnada, se lembrem, meus irmãos, você não tem menos possibilidade de comunhão com Ele. Você tem mais.
Hoje você pode estar com Cristo. Hoje você pode usufruir da vida dele, da alegria dele. E não se esqueça, quanto mais pessoas fizerem parte dessa comunhão, mais alegria para a gente. Mais alegria no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Nossa alegria se completa em meio ao resgate do povo de Deus. Amém? Compartilhe isso, viva isso. Testemunhe da sua comunhão com Cristo para as outras pessoas. Faça elas conhecerem esse Jesus, se interessarem por esse Jesus, quererem experimentar da vida desse Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor pegou pessoas perdidas, mortas, e recriou, e deu nova vida por meio de Cristo. Obrigado porque a Tua palavra se fez carne e habitou entre nós. E por mais que nós aqui não tenhamos visto com nossos olhos físicos, nós podemos crer e nós podemos testemunhar, nós podemos ser convencidos de que essa vida continua entre nós, continua se manifestando, continua falando, continua curando, continua trazendo pessoas da morte para a vida. Que o Senhor nos ajude a termos comunhão com Jesus. Nos ajude a desfrutarmos da alegria nele. Que a gente entenda esse privilégio e não sejamos negligentes diante da oportunidade de estarmos diariamente caminhando com Jesus, todos os dias, por meio do Espírito Santo. Lendo a palavra, falando contigo, tocando o teu corpo por meio dos nossos irmãos, na comunhão com o corpo de Cristo que é a igreja, nos relacionando uns com os outros, experimentando da tua graça, da tua bondade, do teu amor, da tua justiça, da tua paz, da tua alegria, no meio da igreja, do povo de Deus. Que a gente tenha prazer nisso tudo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.